O irmão Branham diz aí no livro de citações, na 1057, que é a página 119 de citações, diz que a terceira etapa era para, ou seja, profetizou e falou e disse que era para a noiva, para as fátuas, para os 144 mil, para os perdidos, ou seja, para todo mundo, para todos. Era para... ou é para todos, ou seja, em outras palavras, é para toda a humanidade. E olhem vocês, me mandaram um extrato aqui, me mandaram, que foi pregado, esta mensagem foi pregada no 7 de abril de 1975, em Ponce. Ele a intitulou O Rapto Espiritual. Olhem o que aqui o irmão Branham, o irmão William nos diz aqui. Neste extrato que me enviaram, diz: e assim acontece ou passa. A terceira etapa não é uma etapa de emoções, senão que é a palavra sendo trazida. Vê, é por isso que ele dizia, ou falava que na carpa, na tenda, iria se estar ensinando. Vê, é uma etapa de ensinamento. E ele diz que na carpa o ensinamento vê, porque é a palavra sendo trazida através por esse instrumento. Senão que é a palavra sendo trazida em outro lugar, diz que a terceira etapa é a palavra é igual à terceira etapa. Diz, sendo dada a conhecer ao povo de Deus, e se é dada a conhecer, ora, tem que ter um profeta, se for dada a conhecer. Já se foi o irmão Branham, já se foi o irmão William, ora, o cumprimento da visão da carpa teria pregação, ele viu isso aí, então tem que ter um pregador. Vê, tudo é tão simples. E então, quando isso acontece, como todo mundo diz que tem a palavra e que prega a palavra, quem poderá fazer a diferenciação, a diferença? A não ser os escolhidos. Só os escolhidos saiam por lá dizendo não que isto é assim, sai outro dizendo que isto é assim, assado, e se levantam diferentes ideias, mas o escolhido de Deus vai olhar aquilo que está por trás desse pregador. E aí aqui está a diferença disso. Vai identificar o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias. Quem poderá fazer a diferença a não ser os escolhidos, porque ninguém mais, só os escolhidos são os que poderão ver. Vê, e aí quando você neste tempo olha, vê tanto grupo, vê tantas ideias, incluindo o grupo do irmão Branham, que também tem diferentes linhas, direções de pensamento, como também aconteceu nas eras, com os diversos mensageiros que ainda tem grupos denominacionais com essas ideias, com esses grupos daquilo que trouxe, daquilo que o mensageiro quis dizer. Vejam vocês, ele dizia que quando o mensageiro se vai ou parte, vem e se organizam e começam a dizer aquilo, a interpretar aquilo que o mensageiro trouxe, e aí saem diferentes galhos ou direções, ramos, dizendo e falando diferentes ideias e diferentes interpretações daquilo que disse o mensageiro dessa era. E aí diz o irmão Branham, diz que morrem, ou seja, se denominacionalizam e morrem. Agora continua dizendo, os demais, o resto diz que o anticristo, o antipalavra manifestada através de pregadores, enganará a todo mundo e até mesmo os escolhidos, se fosse possível. Se fosse possível, mas não é possível porque os escolhidos são a palavra e eles não escutam outra coisa a não ser a palavra. Vê como a terceira etapa é a palavra, é um ensinamento sendo trazido, pois os escolhidos são os únicos que vão recebê-la. Não pode outra pessoa que não for escolhido recebê-lo. É por isso que muitos se foram. Agora continua dizendo, e quando os escolhidos escutam a palavra, eles veem que é a palavra e a aceitam, e que não é, e aquele que não é escolhido diz não, fulano de tal e fulano de tal, é bem melhor ouvi-lo através daqui ou de lá, ou de lá, porque isto aqui está duvidoso. Olha o que eles estão fazendo, conectem-se aqui, conectem-se a lá, conectem-se com outro lugar, menos com esse aí, porque isso está duvidoso. Vê como tudo isso se cumpre hoje plenamente, e isso foi falado na década de 70 que ele falou isso, onde também haviam muitas interpretações daquilo que trouxe o irmão Branham, ou seja, que hoje de novo se repete isso, porque as escrituras, as profecias têm múltiplos cumprimentos e múltiplas revelações.
Diz, mas não o escolhido. O escolhido não. Aquele que é escolhido diz, isso é palavra sobre palavra. É por isso que o irmão Branham dizia, estou colocando um fundamento, uma plataforma para que alguém mais suba nela, ou seja, sobre a mensagem que foi trazida. Essa é a plataforma, é por isso que é palavra sobre palavra, escritura sobre escritura, mensagem do irmão Branham por aqui, mensagem do irmão William por lá, Bíblia por aqui, Bíblia por lá, porque isso é o que Deus, através desse instrumento, que é o cumprimento do anjo que era diferente dos outros, estaria trazendo para o povo, ou seja, estaria cumprindo, sendo a realidade daquilo que falaram os profetas dele, ou seja, que ele, a sua apresentação é a palavra, a mensagem que foi falada dele. É por isso que ele, essa palavra que foi trazida é a que ele usa para o povo, colocando-a bem, colocando-a direito. Vê? E isso é o que vai produzir ao abrir-se o sétimo selo, ao abrir qual é o mistério do anjo que era diferente dos outros, é identificar quem é esse sétimo selo, que ele vem com um nome novo, e ele vem com um nome novo. E diz, aquele que é escolhido diz, isso é palavra sobre palavra, por quê? Porque o profeta disse isso, porque essa terceira etapa não será o que alguma pessoa dirá, senão aquilo que Deus já disse, voltando-se a ouvir através de algum pregador ou através de pregadores. Isso será a terceira etapa, porque essa terceira etapa, que é a palavra, correrá, irá e se meterá nos ministérios ordenados por Deus no meio do povo de Deus, que são os ministérios de Moisés e de Elias. E o único que ministra no lugar santíssimo é um sozinho, o sumo sacerdote, é um só. E aí aqui está os 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, e em cima do propiciatório estão esses 2 querubins de madeira de oliveira, mas além disso estão os 2 querubins de madeira de oliveira cobertos, forrados com ouro, que Deus mandou fazer a Salomão, os quais são gigantescos e cobrem todo o lugar santíssimo. E aí não cabe mais ninguém aí. Esse é o único ministério que neste tempo final está ministrando para a igreja noiva, também para as fatas, para os perdidos e para os 144 mil. E isso foi o que Deus disse para Moisés, do meio dos 2 querubins, daí falarei ao povo tudo, ou seja, tudo, não existem outras interpretações de outro lado, tudo que eu te mandar para os filhos de Israel. De onde iria sair essa voz? Do meio dos 2 querubins. Assim foi ou aconteceu no tempo do povo hebreu, e assim é neste tempo final no meio da igreja do Senhor. Através ou por meio, por Deus, no meio do povo, então passa para o povo e o povo a ouve e a recebe. Então não haverá mais preocupações de quem terá a verdade. De onde estará a verdade? Onde estará a palavra? Porque o profeta diz que quando um abismo clama, tem outro para responder. E também me enviaram um pouquinho mais adiante, mais um pedacinho dessa mesma mensagem, diz, mas prestem atenção que sempre que Deus faz algo, sempre também saem imitações. Vejam, também fazendo estudos por um lado, fazendo isso pelo outro lado, também imitando as atividades, dizendo que conectem-se com aqui, nós temos conexão aqui, conexão aí, tudo isso são imitações ou é imitação do verdadeiro. Sempre também saem as imitações, saiu Deus usando o irmão Branham, saíram os imitadores também. Assim que sempre haverá imitações. Olhem, ele disse, conectem-se com a carpa tenda, tenham telões, tenham bons receptores, tenham bons sons, conectem-se com a carpa para quando esteja se fazendo a terceira etapa, que é o ensinamento, que é a palavra sendo trazida, pois estejam conectados e recebam as bênçãos daí. Olhem o que muitos fizeram o contrário a isso, e dizem que creem na mensagem do irmão William, não creem em nada, coisa alguma. Os crentes do irmão William e do precursor do reverendo William Branham são os que seguem aquilo que eles disseram ou falaram. Esse mensageiro estaria trazendo a fé de rapto e estaria revelando o sétimo selo em uma grande carpa catedral. Ora, tu tens que te ligar com a grande carpa catedral. Agora, o que acontece é que tropeçam com o cumprimento daquilo que Deus prometeu, com a forma provista por Deus. Levantar um homem do meio do povo para ele
ele realizar a sua obra e cumpri-la, tal como aconteceu há 2000 anos atrás. Um jovem carpinteiro de Nazaré lá, quem iria crer que fosse o cumprimento da primeira vinda do Senhor iria ser em Jesus? Um homem normal, comum, e fez tropeçar a muitos por lá, pois, consequentemente, neste tempo final, iria acontecer a mesma coisa, iriam tropeçar com véu de carne. Não, é que não é assim. Eu vou esperar para que ele retorne, de novo um dos profetas retorne, o Dr. William Souto Santiago, o reverendo William Marion Branham. Quando eles retornem, então eu vou crer, ou voltem. Isso já vai ser muito, muito tarde. Deus já está cumprindo tudo o que ele prometeu e continuará se fazendo dessa forma progressiva, realizando todas as etapas, todas as explosões do sétimo selo. Continua dizendo assim que sempre haverá imitações, todo mundo tentando imitar. Mas a coisa é que o profeta disse, essa terceira etapa não pode ser imitada, porque não será um espetáculo público, como ele falou numa mensagem que ele não confiará nem sequer nos próprios companheiros ministros, porque nós pusemos essa mensagem porque vejam vocês, se é com o pouco que se está vendo, que se está se fazendo, vê como imitam e até foram para a extremidade disso, que voltaram, retornaram completamente para trás e ficaram batizando, estão batizando. Vê, tudo isso são imitações e é o diabo, esses espíritos de mentira, usando esses ministros que se deixam enganar. Mas o escolhido não será enganado. Tudo será tão simples que ninguém o poderá imitar, nem o que irá imitar, porque não terá atração atrativa. Vê, isso aí, ele fica olhando, parado aí, lendo, ele fica parado aí fazendo isto. Quem é que vai imitar isto? Fica de pé aí lendo, mas vejam, dentro dele está a coluna de fogo, o pilar de fogo, nessa maneira, nessa forma, e é a forma provida por Deus, nessa forma tão simples, realizando, fazendo a fé de rápido, que até os mesmos próprios de dentro que não são escolhidos e não serão transformados, não vão vê-lo, porque irão tropeçar com essa simplicidade ou singeleza. Vê, sabe o que a gente quer sempre é imitar. Imitar o quê? Aquilo que atrai. Não as coisas simples, senão aquilo que atrai. Uns diziam, não, é que ele tem 2 horas, 5 horas falando aí. Vê, como isso não tem atrativo nisso, atração? Isso apenas o que ele está fazendo é lendo aí. Aqui a gente pode dizer a moda porto-riquenha, sim, meu filho, sim, o que você está se fazendo é uma obra tão grandiosa e tão gloriosa, de coração para coração, de lugar santíssimo para lugar santíssimo de cada escolhido. O que atrai não é coisa simples, senão o que atrai chama a atenção de todo mundo, é o que produz dinheiro, aquilo que produz o que a gente quer ver. Mas a terceira etapa é uma coisa simples, a qual ela faz a separação. E é para a noiva, para as fátuas e para o mundo. O que é que faz a separação? Isso que é simples, que é o cumprimento do ensinamento da palavra sendo trazida. E o que é que tem acontecido neste tempo? A separação, a segregação. Vê como saíram muitos grupos, mas a noiva, os escolhidos, se mantêm olhando, ficam olhando a arco, a palavra, a coluna de fogo, nos abrindo o entendimento, as escrituras e nos preparando para logo, brevemente, ser transformados. Isso, nós vimos isso. Agora, antes de chegar aqui, que nós já estamos saindo, vejam, sob esta mensagem que nós estamos lendo aqui, o rapto espiritual, vejam como a terceira etapa é para todos os grupos. A terceira etapa em simplicidade. Vamos colocar por esse tema de hoje, quinta-feira, 3 de abril deste ano 2025.